Sejam bem-vindos ao canal Tamo Junto SP, o canal do empreendedor de São Paulo. Esse canal que é de iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP e da Faculdade do Comércio de São Paulo, sempre trazendo especialistas, líderes empresariais, varejistas, formadores de opinião, para que você possa ter uma informação séria e inteligente do que está acontecendo com o Brasil e com o mundo em relação a essa pandemia, a essa crise causada pelo Covid-19. E hoje nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em tributação do Brasil, que é o professor Everardo Maciel, um verdadeiro gigante, que já foi secretário da Receita Federal, e o capítulo da Constituição Federal que trata de tributação, muito do que está ali é fruto da sabedoria do professor Everardo Maciel. Professor Everardo, muito obrigado pela tua participação, pela a sua agenda disponível aqui para a nossa live de hoje, e eu já inicio a nossa entrevista perguntando para o senhor como é que é essa tua visão, professor, dado o gabarito, a sua experiência de vida, inclusive no enfrentamento de crises, né? Um pouco antes de iniciar aqui a nossa live, o senhor estava dizendo que participou efetivamente daquela situação do apagão no Brasil. O senhor participou do gabinete de crise montado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o senhor tem experiência em crise. Como é que o senhor vê esse momento de equilíbrio entre saúde e economia? Bom, primeiramente agradecer o convite para participar dessa live, cumprimentar a todos que estão nos dando o privilégio dessa audiência, para dizer o seguinte: eu estive à frente, na linha de frente, no enfrentamento de crises muito sérias, como a crise do México, a crise da Ásia, a crise da Rússia, a crise energética. Primeiro, para dizer o seguinte: nenhuma delas sequer se assemelha em intensidade, em abrangência e em persistência à crise da Covid-19. Isso é bom que se diga logo de saída antes de qualquer coisa. Hoje, no blog do Fundo Monetário Internacional, do FMI, a sua diretora-geral, a Kristalina Georgieva, menciona que esta crise é uma crise como nenhuma outra existiu. E menciona porque ela é muito complexa, porque é ligada à saúde e à economia, que levaram o nosso modo de vida a uma parada quase completa. É também muito incerta, porque nós estamos aprendendo gradativamente como tratar o novo vírus e tornar a contenção mais eficaz e reiniciar nossas economias. E é verdadeiramente global, que as pandemias não respeitam fronteiras, nem os choques econômicos que causam. Portanto, para dizer o seguinte, essa certamente é talvez uma das maiores crises que já viveu a humanidade. E se tudo que se sabe, eu digo, é com muita incerteza em relação aos desdobramentos futuros que teremos, mas de uma coisa, algumas lições tirar em relação a isso. Primeiro, que é impressionante como não existe, ou não existiu, nenhum órgão estatal de inteligência que fizesse uma previsão, ou mais ainda, da pandemia, e mais ainda, de como enfrentar uma pandemia. Nenhum. De onde decorre isso? Porque os interesses no mundo inteiro estão centrados em interesses individuais, em interesses corporativos, em interesses nacionais. Não há uma percepção de segurança planetária. Então, em relação ao meio ambiente, às pandemias, a uma eventual colisão com um corpo celeste, enfim, situações, todas elas catastróficas, para os quais não existe uma mobilização mundial para prever, para enfrentar e para tratar desse assunto. Todos ficam no seu individualismo possessivo. Então, isso é que é um fato real. A outra lição que eu tirei das crises que eu enfrentei, e eu posso dar a minha experiência, que não necessariamente é a melhor nem a mais adequada, mas é a minha experiência, quer dizer, critérios.
que tem que ter no enfrentamento de uma crise, especialmente essa crise. Primeiro, flexibilidade mental. Tem que ter a cabeça aberta. Não pode estar preso a dogmas, não. Não pode estar preso a manual, não. Não pode estar preso a precedentes, não. Segundo, criatividade. Invente. Não tenha cerimônia de dizer isso nunca foi utilizado, porque nunca houve uma crise como essa. E terceiro, colaboração. Se não houver colaboração interna e internacional, não temos chance de vencer, num espaço de tempo razoável, uma crise dessa proporção. Perfeito. Professor, nós sabemos que o Brasil já vinha de uma situação de finanças públicas bastante delicada, né? Então, haja vista aí toda essa mobilização social que impressionou muito em prol da aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, o povo pediu, porque o povo realmente tem ciência de que o Brasil tem suas finanças públicas em numa situação de UTI. E esse estado de UTI, essa situação de UTI das finanças públicas faz com que o Estado tenha um grau de investimento muito baixo, né? Sobra muito pouco dinheiro para investir. E agora vem a crise do Covid-19. Como é que o senhor avalia o impacto nas finanças públicas dessa pandemia? É catastrófico, para dizer o mínimo. Mas, felizmente, é uma catástrofe que, nesse caso, vai mobilizar a cooperação internacional, não é uma catástrofe localizada. No mesmo blog do FMI, fazia menção que, até poucos meses, mostravam que 160 economias do mundo, este ano de 2020, isso é informação do começo do ano, iriam registrar crescimento positivo da renda per capita. Qual a avaliação agora, em abril, no final desse quadrimestre? É que 170 países vão ter perda de renda per capita. Isto é uma tragédia? Sim. Isso é uma catástrofe? Sim. Mas isso, pelo menos, é um elemento que pode mobilizar a cooperação internacional para conseguir vencer isto. Perfeito. O senhor, recentemente, professor, escreveu um artigo defendendo esse conceito jurídico tributário denominado moratória. Tá? Talvez o senhor tenha sido o primeiro dos especialistas no Brasil no assunto a tratar dessa questão e defender essa tese. O senhor poderia explicar para o nosso público, que são empreendedores, pequenos e médios empresários, comerciantes, o que seria a moratória e qual seria o benefício da moratória diante desse impacto tributário causado pela Covid? Bom, primeiro de tudo, saber o seguinte, ainda que seja do ponto de vista físico insubsistente, o tempo mental parou. O mundo parou. Todos nós paramos. Eu estou na minha casa parado, porque eu estou confinado. Como a imensa maioria da população mundial. A Índia levou ao confinamento mais de 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, é um número espantoso, inimaginável. Se alguém falasse de uma coisa desse tipo há 2, 3 meses passados, final do ano passado, seria tido como um maluco, como um visionário, sem nenhuma procedência. E nós vemos que isso está acontecendo. Bom, como o tempo parou, significa dizer que nessas circunstâncias, o remédio adequado para lidar na área tributária, que eu repito, que eu insisto em dizer, é um aspecto particular, peculiar, de uma crise muito maior do que isso. Nós temos que saber do lado tributário o que é que nós podemos fazer para ajudar a mitigar os danos causados por essa crise. Mas longe está de termos a solução para resolvermos a crise. Porque nesse instante, a prioridade deve ser estritamente salvar vidas. Quem dita a regra é a política sanitária. A política tributária é caudatária e deve ser caudatária, como outras políticas, deve ser caudatária da política sanitária. Se nós não tratarmos desse assunto dessa forma, nós estamos sendo minimamente sem ter compaixão em relação à humanidade.
E isso seria uma coisa lamentável. Então, moratória, o que é moratória? Moratória significa dizer, é demorar. É dizer o seguinte, eu não tenho elementos para lidar com esse assunto nesse instante e vou tratar em outro momento. Vamos suspender. É a parada do tempo. Agora, moratória é um instituto que tem previsão no Código Tributário Nacional, artigos 151 a 154, para o qual dei alguma contribuição por meio da Lei Complementar 104, tratando desse assunto. E a moratória é um instrumento, portanto, concebido desde os anos 60, também não é nenhuma novidade no mundo. Ele tem uma enorme flexibilidade, porque ele permite distinguir. Ele distingue região, ele distingue ente federativo, ele distingue tributo, ele distingue prazo, ele distingue setor. Portanto, é um instrumento com enorme flexibilidade. Requer parcimônia, serenidade, requer competência na utilização do instrumento, porque todo instrumento discricionário é mais justo, é mais eficaz, porém requer mais força por parte de quem está fazendo. Porque a situação não é igual para todos. Eu não posso, por exemplo, entender ou imaginar que a situação de um microempresário, de uma empresa optante do simples, possa ser comparável a uma grande empresa que tem um nível de reservas de poupança de outra natureza. Esses não têm. Então eu tenho que distinguir uma coisa da outra. Não posso tratar. Alguns setores, infelizmente, nem por vontade deles, mas por força de demanda, têm tido alguma expansão dos seus negócios. Quando eu digo lamento, não é por ele próprio, é a causa que fundamentou a demanda, que é uma causa, afinal, sanitária. Ela que não deveria existir. É diferente de alguns setores, vou citar um setor que é de uma obviedade gritante. O setor aeroviário, ele está numa situação de indigência, por absoluta paralisação. Então, eu não posso dar um tratamento ao setor aeroviário igual ao tratamento que eu posso dispensar a setores que estão tendo expansão de negócios. O setor, por exemplo, turismo. O turismo está sendo abalado e espero que em algum momento retome, mas tenho uma convicção muito forte que vai demorar muito a retornar em condições normais de funcionamento. Então, tudo isso, a moratória permite distinguir. Bom, eu, como disse você, Wilson, eu escrevi um artigo chamando a atenção da utilização desse instituto. O governo não seguiu esse modelo. Assim, e por que não seguiu? A alegação, aliás, em certo sentido procedente, mas o que devia fazer é remover a restrição e não admitir como removível, que são as dificuldades de negociação junto ao Congresso Nacional. Sim, é evidente que existe, porque existe uma batalha entre os poderes da República e entre os entes federativos. Quando nós precisávamos de colaboração, de coesão social, tudo exatamente ao contrário do que tem acontecido, do que tem sido visto por todos. Então, essa dificuldade fizeram com que o governo optasse por não fazer a moratória e fazer simplesmente uma postergação do pagamento de impostos em relação a determinados tributos e determinados contribuintes. É uma solução improvisada, uma solução que não é a mais adequada, ainda que eu compreenda e respeite Sua Excelência o fato. Portanto, respeitando os fatos. Como dizia Machado de Assis, os fatos são tudo. Então, tem que respeitar os fatos para tratar desse assunto. Agora, e, portanto, a moratória que eu defendia não é só a moratória tributária. Tão importante quanto ela é a moratória que eu chamei processual e procedimental. Ou seja, não faz sentido, nesse instante, não faz sentido estar fazendo autos de infração.
lançamentos de ofício. Você está atirando num contribuinte que está ao chão, que está se preocupando como é que ele vai viver. Porque, ao final de contas, como todos sabem, uma pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Quem está atrás são pessoas naturais, como eu, como você, como todos que estão nessa audiência. Então, essas pessoas existem e estão preocupadas em sobreviver, primeiramente, ao vírus. E segundo, sobreviver a todas as sortes de dificuldades econômicas e sociais que, inevitavelmente, advirão. Pois bem, então, eu não posso estar tirando isso. Como também, assim, julgamentos. Também não pode estar fazendo esse tipo de coisa. Prazos, dilata os prazos. Foi muito providencial a dilatação, por exemplo, da entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas. Eu, que como secretário, foi que estabeleci o prazo fixo, sou o primeiro a dizer que era inevitável que haveria que ser postergado para junho, e podendo ser até mais, a depender do que vinha depois. Imagine, por exemplo, eu vou pegar o meu caso pessoal, eu acho que até o secretário da Receita fez menção, não se referindo, nomeando, mas fez menção. Eu estou em casa. Meus documentos para fazer uma declaração de imposto de renda estão no meu escritório. Mas ir buscar no meu escritório esses documentos pode pôr em risco a minha vida. Eu posso contrair uma doença por isso. Enfim, eu tenho 73 anos. Pois bem, eu ponho numa discussão, entregar uma declaração de imposto de renda ou pôr algum risco à minha vida. Não tenho a menor dúvida do que tenho a fazer. A vida tem completa prioridade sobre isso. Então, isso foi feito, sim. Onde é que estão os defeitos? É que, no caso específico da área federal, existe um instituto chamado perdimento. É um confisco de mercadoria, uma aplicação de uma multa equivalente ao confisco. Não foi inteira. Restou ainda uma coisa errada, que é a questão de que um instituto, que fui eu que introduzi no direito tributário, na legislação tributária brasileira, digo melhor, que é a chamada interposição fraudulenta. Continua fazendo lançamentos associados à interposição fraudulenta de um jeito errado, de um jeito equivocado, sem nenhuma... Deveria limitar o uso do Instituto do Perdimento a situações, como eu escrevi, como contrabando, porque contrabando não pode entrar, por definição. E também em relação a qualquer outro fato que pudesse ser um obstáculo à eficácia da política sanitária. Só isso, nada mais. Agora, essas medidas a que eu estou me referindo, que são medidas, portanto, de, como eu chamei, moratória processual e procedimental, não necessariamente foi acompanhada pelos demais entes federativos. Isso devia ser uma medida de âmbito nacional. Não tem nada que não possa esperar. Eu posso afirmar como especialista. Até mesmo quando disseram, e no caso, que já é um absurdo em si, e no caso de prevenção de decadência, autuar para prevenir a decadência, tem tempo, é até dezembro, não tem nada que possa ser feito nesse instante, tudo pode ser feito depois. Nesse instante, é um ato que eu diria de desumanidade com o contribuinte. E, portanto, isso é um equívoco. Perfeito. Professor, esses dias nós entrevistamos aqui no nosso programa um tributarista de renome aqui em São Paulo, que é o professor Luiz Eduardo Schueri. E ele trouxe aqui à tona uma ideia que me parece ser talvez até uma alternativa à moratória que o senhor defende, e me parece também que seria uma ideia fantástica, mas já que o governo não adotou a moratória como estratégia, o que o professor Schueri deu como ideia é simplesmente o seguinte: o contribuinte, ao longo desses próximos 3, 4 meses, ele deixaria de pagar, simplesmente não pagaria os tributos, e daqui a alguns meses ele faria o que se chama de denúncia. Ele, de livre e espontânea vontade, denunciaria esse passivo tributário, solicitando parcelamento. Isso parece razoável para o senhor? Olha, eu acho que o defeito é assim, há contribuintes e contribuintes. Isso não pode ter uma dimensão generalizada. Eu quero aproveitar a oportunidade para registrar a amizade pessoal e enorme respeito intelectual que tem o meu amigo,
professor Luiz Eduardo Schwery. Bom, mas para voltar a dizer assim, isso não pode ser de caráter generalizado. Tá? Tem que ser de caráter específico. Eu sugeriria até o contrário. Sugeriria fazer o seguinte: mesmo aqueles que têm a possibilidade de pagar o imposto mais adiante, deveria a Receita estabelecer que os que pagam adiantado, mesmo podendo pagar depois, passassem a integrar um cadastro de bons contribuintes, como nós fizemos na Receita, na época em relação à política aduaneira. Quem um operador de comércio exterior que tinha uma boa biografia fiscal, ele podia gozar de alguns privilégios em relação aos outros que não tinham aquele privilégio. Eu criei, nunca foi implementado, seria hora de implementar, o bônus de adimplência fiscal. Bônus de adimplência fiscal queria dizer o seguinte: o contribuinte que, no prazo de 5 anos, não tem nenhum litígio tributário, não atrasou nada, no 5º ano subsequente, ele teria a redução de 1 ponto percentual na contribuição social sobre o lucro líquido. Isto foi aprovado no final do ano 2002, infelizmente nunca foi regulamentado. Isso é aquilo que o Norberto Bobbio, um grande pensador e jurista italiano, chamava da sanção premial. Quer dizer, é dar um prêmio para as pessoas que fazem diferente. Então, o que fazer? Dizer, olha, quem entrega a declaração de imposto de renda, mesmo com todas as dificuldades antes, terá prioridade na devolução do imposto de renda quando for o caso. Quem faz o pagamento, mesmo tendo o tributo sendo diferido, sendo postergado por outra data, quem faz nesse instante, ele passa a integrar, eu não sei exatamente definir que tipo de benefício teria, um cadastro de bons contribuintes que poderiam gozar de alguns privilégios pelo gesto que ele fez para ajudar, portanto, ao funcionamento do Estado, também, nesse momento, indispensável. Em relação ao próprio, vamos chamar, ao corpo de servidores, seria orientar, dirigir o corpo de servidores para promover um conjunto de ações que são necessárias e que, nesse instante, poderiam ser úteis no outro momento. Eu vou dizer especificamente. Por exemplo, fazer certificação de créditos acumulados. Fazer certificação de prejuízos acumulados. Tudo isso, no outro instante, poderia integrar um processo de compensação universal, um grande clearing, onde todos esses elementos já estariam previamente examinados. Isso quando eu me refiro não apenas prejuízo só na área federal. Isso é verdade. Mas em relação a créditos acumulados, em relação não apenas à União, mas em relação aos estados. Ou seja, é fazer um bom uso da força de trabalho fiscal, dos servidores fiscais, para algo que vai ser útil, que vai servir no outro momento mais adiante. Perfeito. Professor, finalizando a nossa live, uma pergunta que está aí também, um assunto que está na pauta do dia. Existem economistas defendendo a ideia de se imprimir dinheiro e colocar esse dinheiro, esse novo dinheiro, nas mãos das pessoas, né? Há aqueles que consideram essa ideia uma ideia absurda, há aqueles que consideram uma ideia louvável. Qual a tua opinião, professor? Eu acho que pode ser necessária, mas nesse instante não tem que definir nada em relação ao futuro. É um grande equívoco pensar que eu tenho que agora definir regras para frente numa situação de emergência, numa situação de catástrofe. O que não pode ter é restrição à utilização desse recurso. Mas quem vai definir a possibilidade de utilizar, de recorrer à emissão de moeda para enfrentamento do déficit fiscal ou à contratação de dívida pública, enfim, ao que for necessário, será um outro momento. Então, o que eu acho que é importante dizer é o seguinte: não pode haver restrições prévias à utilização de instrumentos que podem ser necessários. Era aquele ponto que eu mencionava da flexibilidade mental. Tem que ser flexível. Não pode estar se recorrendo a questões de natureza dogmática para tentar fazer esse tipo de coisa. Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos um sistema tributário, como alguns defenderam, com alíquota única e sem direito à isenção. Imagine a dificuldade que teríamos para operar a política fiscal, a política tributária nesse instante. Que coisa cara seria essa?
Por que isso está equivocado? Porque não considera essa possibilidade de flexibilidade. A flexibilidade, ela impõe responsabilidade e autoridade. Agora, o que eu não posso dizer é, porque eu sou incapaz de gerir as minhas próprias deficiências, eu tenho que colocar um sistema rígido, inflexível, para controlar a mim mesmo. Ou seja, isso é uma manifestação de deficiência, não de eficiência. Portanto, é uma manifestação de uma limitação. Eu acho que todos esses elementos que nós estamos falando vai ficar num mundo sobre o qual ninguém tem certeza absoluta qual será. Quer dizer, nós temos, por exemplo, situarmos o seguinte, em situações muito graves que aconteceram no século XX, como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, na Primeira Guerra Mundial, logo depois, foram adotadas medidas como o Tratado de Versalhes, como também a criação inócua, é verdade, da Liga das Nações, e que depois veio a Segunda Guerra Mundial, e aí veio a criação da Organização das Nações Unidas, do Banco Mundial, dos acordos de Bretton Woods, do Fundo Monetário Internacional, criação do Fundo Monetário. Portanto, um conjunto de instrumentos. Todos esses instrumentos, é bom que se diga, eles resultaram de pacto de vencedores. Os que venceram a guerra criaram instrumentos dentro de uma postura cooperativa, porém parcial, porque eram só os vencedores. Na pandemia, não há vencedores, só há perdedores. Portanto, dentro de uma visão otimista, eu quero registrar, eu posso imaginar que talvez tenhamos condições de criar programas internacionais de colaboração, de cooperação, ter a consciência de que quando tem uma pessoa passando fome em Uganda, no Níger, problema meu, porque num dado momento ele vai dar problema meu. Quer dizer, isso, portanto, isso é compartilhar as responsabilidades no âmbito de uma segurança planetária. E isso requer, talvez, a presença ou a atuação de líderes com muito mais competência, com muito mais responsabilidade do que muitos do que nós temos hoje no mundo inteiro. Mas, de qualquer maneira, se não formos capazes de, ao menos, construirmos alguma utopia, certamente isto é a falência de nossa capacidade de trabalhar por uma harmonia no plano da humanidade, naquilo que eu mencionei, repito, dentro do âmbito da segurança planetária. Perfeito. Bom, professor, eu quero agradecer enormemente, professor, a tua extraordinária participação no nosso programa. Verificamos que o professor Everardo Maciel, além de ser um gigante no campo tributário, ex-secretário da Receita Federal, é também, na verdade, um grande humanista, não é? Essa ideia de coletivismo, essa ideia de comunidade entre as nações, isso é fundamental. E dentro dessa toada, permita-me dizer, professor, da importância, esse é um canal da Associação Comercial de São Paulo e da FACESP, a importância do associativismo, porque entidades como a Associação Comercial de São Paulo, como as associações comerciais do Estado, né, do interior do Estado de São Paulo, justamente elas têm essa capacidade de oferecer serviços, produtos e, nestes momentos de dificuldade, oferecer aconselhamento, não é? Graças a esse nosso associativismo, a credibilidade dessas entidades, é que nós temos hoje aqui uma pessoa do quilate de Everardo Maciel. Portanto, ao nosso público, essa importância do associativismo, agora com a Faculdade do Comércio de São Paulo, oferecendo uma educação, uma qualificação empreendedora, e também, em breve, o AC Vitrine, que vai oferecer uma série de serviços, produtos e vantagens para os associados. Professor Everardo, mais uma vez, o nosso muito obrigado. O senhor não posso dizer que isso tenha sido uma live, isso foi uma aula magna, e, quer dizer, nós já estávamos aguardando isso, porque o senhor, de fato, é um balizador, é um oráculo a nível de tributação, a nível de orientação do que pode ser feito por parte das autoridades públicas em relação ao contribuinte, ao cidadão brasileiro. Muito obrigado ao senhor, e em breve teremos
a nova agenda da nova live, que virá ainda essa semana, evidentemente que tratando de assuntos importantes para o enfrentamento dessa crise por qual todos nós, o mundo inteiro passa em função do Covid-19. Professor Everardo, se cuide, tamo junto, SP, o canal do Empreendedor de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado a você e a todos que nos deram o privilégio dessa audiência.